Lu. Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos na nossa quarta semana do nosso projeto Didática e Didáticas. Vamos conversar? E nesta noite, nós vamos ter a presença da professora doutora Patrícia Tolentino, e ela vai trazer para nós o tema Reflexões sobre o Ensinar e o Aprender Ciências e Biologia. Seja bem-vinda, professora Patrícia. Obrigada, uma alegria tê-la aqui conosco. Nossa, a alegria é minha, muito grande. Muito bom, né? Agradeço a professora Viviane, que está aqui conosco, a professora Luciana. E o primeiro momento da nossa noite, assim como nós fizemos nas semanas anteriores, nós temos um momento musical, com um pouco de cultura para nós. Então, a nossa acadêmica de pedagogia, Jamile, vai iniciar esse momento conosco, trazendo um pouco da sua música para todos nós. Vamos lá. Quem quiser abrir a câmera e cantar e dançar junto, sem o microfone, Fique claro. à vontade. Fiquem à vontade, pessoal. Boa noite a todos e todas. Agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma noite. Desejo uma excelente fala para a nossa prof. Patrícia. Saudades de todas, especialmente da professora Paty, que salvou a nossa filosofia no primeiro ano. Foi ótimo. Obrigada por tudo. Hoje eu separei duas músicas que trazem uma mensagem bem bonita. Essa primeira é para os coraçõezinhos mais apaixonados. Mas fica aquela coisa assim, vamos olhar para as coisas bonitas da vida. É do Nando Reis. Está onde você está, as coisas são mais lindas. Entre as coisas mais lindas, as coisas tão mais lindas. Ei. Eu acho bonitinha essa música. Ela é romântica, mas ela também faz a gente lembrar das coisas bonitas, né? Que linda. Mais uma? Jamile. Mais uma, querem? Mais uma, vamos lá. Essa é especial, viu, gente? Essa é do nosso rei, Roberto Carlos. Opa! Mas eu gosto da mensagem dela, principalmente nesse momento de pandemia, porque ela faz a gente olhar para além daquilo que se vê. Eu sei que não é fácil ser grato, eu sei que é um momento de desafios para todo mundo, a gente está tendo que se reinventar, mas que a gente consiga ter esse olhar amplo e que as coisas, uma hora ou outra, vão voltar ao novo normal. E tudo bem, sabe? A gente seguindo com fé, com calma, vai dar tudo certo. Além do horizonte... Opa, eu acordo aqui. Além do horizonte deve ter algum lugar bonito pra viver em paz. Vou retomar porque eu errei o acorde aqui, desculpem. Problemas técnicos, estou nervosa. Além do horizonte deve ter algum lugar bonito pra viver em paz. Eu acho que eu tô errando o acorde, gente. Onde eu possa encontrar a natureza, alegria e felicidade, com certeza. Agora vai! Lá nesse lugar o amanhecer é lindo, com flores festejando mais um dia que vem vindo. Onde a gente possa se deitar no campo, se amar na relva, escutando o canto dos pássaros. Aproveitar a tarde sem pensar na vida, tá despreocupado sem saber a hora de voltar. Bronzear o corpo todo sem censura, gozar a liberdade de uma vida sem frescura. Se você não vem comigo, nada disso tem valor. De que vale o paraíso sem o amor? Se você não vem comigo, tudo isso vai ficar no
horizonte, esperando por nós dois. Além do horizonte, existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar. Última frase. Se você não vem comigo, nada disso tem valor. De que vale o paraíso sem o amor? Que lindo. Se você não vem comigo, tudo isso vai ficar no horizonte, esperando por nós dois. E é isso. Obrigada, Parabéns. viu, gente? Obrigada, que a gente possa enxergar além do horizonte. Boa Com aula. certeza. Parabéns, Boa família aula. maravilhosa. Obrigada. Linda, Desculpa linda. os erros, gente, no comecinho. Ah, Linda, linda. Obrigada. Lindas são vocês. Beijo. Obrigada. Beijo, beijo. Então, pessoal, depois desse momento que nós tivemos a linda Jamília apresentando para nós lindas músicas, e fiquei pensando, as músicas que ela escolheu, as letras das músicas, remetem muito a ciências e biologia, a área das ciências e biologia. Então, pessoal, nós vamos então agora chamar a professora Patrícia Tolentino. Ela é doutora em Educação Científica e Tecnológica na Universidade Federal de Santa Catarina. A Patrícia é também mestre em Educação, ela é graduada em Ciências Biológicas, ela é professora colaboradora vinculada ao Departamento de Educação e ao Departamento de Biologia Geral aqui na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Na biologia, a professora Patrícia atua com a disciplina de estágio supervisionado. Então, nós temos, assim, uma grande parceria com a professora Patrícia no curso de licenciatura em Ciências Biológicas e com o trabalho que nós desenvolvemos lá na disciplina de didática com a professora Viviane. Então, nós temos, assim, uma proximidade, né, com a professora Patrícia por meio da articulação da didática e o estágio no curso de licenciatura em Ciências Biológicas. E ela contou para nós agora há pouco, né, Viviane, que ela também finalizou o curso de licenciatura em Pedagogia agora, recentemente. Então, ela também é pedagoga, né? Então, Viviane, vamos aguardar um pouquinho, que eu acho que ela saiu, a ligação dela aqui. então, eu acho que sim. Será que caiu o sinal? Jamília, se quiser cantar mais uma música até a Patrícia voltar. Isso, a Jamília volta um pouquinho, até a professora Patrícia voltar. Deixa eu pensar numa música, então. Vamos lá, deixa eu qualquer escolher. uma aí. Qualquer uma. Tião Parreiro e Pardinho, até rock, qualquer coisa, Então, samba, a gente acompanha. Deixa eu só aproveitar o tempo para colocar para o pessoal algumas regras, porque de repente alguém não veio semana passada, só para lembrar vocês. A nossa previsão de término é aproximadamente 20 horas, tá? A previsão da gente terminar a nossa roda de conversa 20 horas. Lembrando vocês, pessoal, que é muito importante que vocês coloquem os comentários de vocês ou perguntas e dúvidas no chat, que é a melhor forma que a gente tem de estar interagindo durante esses momentos que nós temos aqui, como estamos tendo agora, e vocês semana que vem vão ter também as aulas síncronas, né? Pelo Google Classroom, Google Meet. Então, pelo chat é a melhor forma que a gente tem de dar esse feedback, de ver as dúvidas que vocês têm, perguntas que vocês tenham para a professora Patrícia, algum comentário. Vocês podem ir colocando no chat, que eu, a professora Viviane e a professora Luciana já vamos lendo durante o momento da exposição da professora Patrícia. Fica mais fácil, porque somos em 3 professoras de didática aqui fazendo essa mediação. Daí, ao final, a gente abre o espaço para as perguntas. Tudo bem assim?
E, além disso, fica também a ideia, né? O convite, se algum colega de vocês quiser participar das atividades, o nosso formulário lá, aquele que vocês se inscreveram, nós fechamos ele nas terças e abrimos nas quintas, para não perder nenhum aluno que se inscreva nesse intervalo de gerar o link. Então, se você vê, achei legal, quero que meu colega participe, passa o cartaz para ele, pede para ele entrar em contato pelo e-mail, pode se inscrever essa semana, se quiser certificação, na semana que vem, né? Então, cada semana vai, a princípio, gerar um certificado. Então, compartilhem para que quanto mais pessoas puderem. E se começar as aulas remotas semana que vem e não pode assistir, assiste no final de semana lá no YouTube, fica tudo gravadinho e a certificação vai ser a mesma, podem mandar perguntas que a gente encaminha depois para os professores. Jamile, olha, deu tempo da Patrícia voltar. Tá bem? Os cachorros estão Eu latindo. não caí. Você não Eu caiu? tentei dar. Então tá, eu vou Gente, desligar. Mas nós já íamos mais uma restauraram música para a tudo. Jamile, ia dar tudo certo. Aqui dá tudo certo. Eu Fique vou à vontade. desligar, então, vou desligar o meu microfone agora, Patrícia, para deixar com você, então, tá? Tá. Obrigada. Obrigada. Então, vocês já fizeram as apresentações? Que bom, então. Eu tinha separado para a gente iniciar, antes de mais nada, boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar aqui com as minhas alunas, tem algumas que são minhas alunas esse ano, ex-alunas, tem até as que já se formaram, algumas, né? Que legal, fiquei bem feliz de ver. Eu tinha separado eu vou virar aqui, porque eu estou olhando na tela do meu computador, que estou no meu 4G do celular aqui para conseguir conectar com vocês. Mas eu tinha separado uma notícia, que é uma notícia de hoje, que me despertou algumas reflexões, e eu ia compartilhar ela com vocês. Então, primeiramente, a notícia é dados do PNAD 2019, que saíram hoje, que diz que as escolas públicas têm mais de 80% dos alunos do ensino fundamental e médio hoje no país. E esse número vai até aumentar em virtude da pandemia, até onde muitas famílias perderam, né, seu poder aquisitivo e estão transferindo os seus filhos para a escola pública. Mas o que mais me impressionou nessa notícia e que gerou, assim, pode gerar reflexões para a gente pensar, é que cerca de 52% da população brasileira acima dos 25 anos não concluiu o ensino básico, não terminou o ensino médio. Essa etapa, porque a educação básica termina lá no último ano do ensino médio. Então, a gente tem mais da metade da população acima de 25 anos sem ter terminado a educação básica. Tá? E o que a gente pode analisar com isso, né? Se a gente for ver, então uma população acima de 25 anos, né? Quando que esse pessoal nasceu, né? 25 anos atrás, a gente estava começando a engatinhar para uma democratização da educação. Então, a educação para todo mundo tem aí um pouco mais de 30 anos. A nossa lei, né, a Lei de Diretriz e Base da Educação, é 1996. Então, a democratização da educação é algo muito recente, né? Então, olha o reflexo que teve, né, esse parco acesso, né, o acesso a poucos na educação antes disso, antes de 30 anos atrás, olha o reflexo que ela tem em nossa sociedade hoje, né? Então, acima de 25 anos ainda é uma população muito jovem que não tem, né, a educação básica. Tudo bem, essas pessoas podem até voltar a estudar, mas isso é um caminho muito mais difícil. A gente sabe que o caminho de voltar para a escola, de voltar para estudar, é muito mais complexo do que quando você cumpre, né? Nos anos, vamos dizer, dentro de uma normalidade, né? Então, essa parcela da sociedade, ela já está inserida no mercado de trabalho e precisa desse trabalho para sobreviver. O estudo ficou
ficou em segundo plano nas suas vidas, dificilmente as pessoas vão voltar a estudar. E o que isso significa, né, ao meu ver? Que as nossas ações, enquanto educadores, terão impacto no futuro da sociedade. E aí que a gente tem que pensar, né? Que sociedade a gente quer para o futuro. Então, nós, como formadores, como futuros, como professores em formação, né, que somos, a gente tem que pensar, né, no nosso papel, em que sociedade que a gente quer, que notícia que a gente quer ver daqui 20 anos sobre o nosso país, sobre a escolarização no nosso país. Então, isso significa que a gente tem um problema também, né? E a gente tem necessidade de enfrentar esse problema, né? Como eu falei, nós como formadores e vocês como professores em formação. E aí é onde que a ciência e a biologia, né? Eu acho que vamos focar mais no ensino de ciências, né? Que reflete lá na frente também, daí entra na biologia, na química e na física, como ciência da natureza. Mas então, para a gente refletir sobre o ensinar e o aprender ciências, a gente precisa entender a necessidade de mudanças no ensino dessas disciplinas. Então, o que a gente tem hoje como cenário? A gente tem estudantes, a gente tem professores desmotivados, elevados índices de analfabetismo científico no tocante do ensino de ciências. Quando a gente olha para aquela avaliação do PISA, 79 países. O Brasil, dentro do ensino de ciências, está entre os 12 piores. Tá? Então, essa desmotivação, tanto de professores como dos alunos, né, desse contexto escolar, porque isso eu creio que não acontece apenas no ensino de ciências. Essa desmotivação acontece na educação como um todo, né? E está amplamente sinalizado dentro das pesquisas educacionais. Então, a gente tem um desafio também de colocar o saber científico ao alcance de todos. E esse saber científico, ele não pode mais ser encarado, ele não pode ser colocado ao alcance de todos a partir das mesmas práticas docentes dessas décadas anteriores, onde, além de não ser todo mundo, né, que ia para a escola, a gente tinha práticas tradicionais, né, de transmissão passiva de conhecimento. Então, a razão disso, a razão que a gente tem que pensar, que a gente tem que refletir sobre o ensino, é não somente porque a população escolar aumentou nesses últimos 30 anos, né, mas também mudaram crenças, mudaram valores, mudaram formas de socialização e o contexto sociofamiliar dos alunos também mudou. Se a gente pensar que os resultados da ciência e da tecnologia, eles estão presentes na nossa vida, não é nem eles estão presentes na nossa vida o tempo todo, é onipresente. Então, aonde a gente transita hoje, a gente está aqui conversando por causa do desenvolvimento tecnológico. Imagine se essa pandemia acontecesse há 10 anos atrás, que fosse, não seria possível nem a gente ter aula remota, né, se a gente for pensar. Então, a gente tem essa ciência, essa tecnologia presente na nossa vida hoje como nunca na história da humanidade. Então, o grande desafio que se faz é incorporar na prática docente e nos programas de ensino os conhecimentos da ciência e da tecnologia que são relevantes para a formação cultural do cidadão. Porque por mais que todo mundo tenha acesso essa onipresença da ciência e da tecnologia, a compreensão que você tem sobre ela não é em um nível, ainda está no nível de senso comum. Então, a gente tem que superar esse senso comum que se apresenta ao se discutir ciência e tecnologia. Por quê? Né? Então, aí a gente coloca quais são as funções do ensino de ciências nas escolas. Né? Por que se ensina ciências na escola? O que a gente quer que esse aluno, o que a gente quer que aconteça com esse aluno, né? Quando a gente ensina, quando a gente
traz o conhecimento da ciência escolar, né? Lembrando que na escola a gente não ensina conhecimento científico, a gente tem um conhecimento da ciência para a escola, né? A gente quer que ele se aproprie do potencial explicativo e também transformador que essa ciência tem. Então, o aluno ele tem que ter noção não da ciência produto, não da vacina pronta, do remédio pronto, do celular acabado, entende? Porque ele enxerga a ciência como se não tivesse nenhum ser humano até atrás dela. Então, precisa-se, nos processos de ensino, haver uma virada que se explique, que se mostre para o aluno que a ciência, que o conhecimento é um processo, tá? E que existe pessoas por trás desse processo. A ciência não está aí pronta e acabada. Hoje em dia, a gente pode ver, até em virtude do vírus, né, em virtude da pandemia, a ciência está até mostrando um pouco mais a sua cara, mostrando os cientistas, mostrando os seus processos, mas por uma necessidade, se a gente for pensar. Porque tem muita gente que até, inclusive, está negando os seus conhecimentos. Então, ela tem que se mostrar, ela tem que mostrar como ela é feita. Mas vocês podem perceber que quando a ciência se mostra para a gente, como ela está se mostrando agora, ela não mostra a biologia, a química, a física. Ela mostra a ciência como um todo. A gente não consegue identificar ali, né, o que é da química, o que é biologia, o que é física, o que é geografia, né, o que é a história, a sociologia nesse processo que também está estudando. A gente consegue enxergar a ciência como um todo. Então, o que a gente precisa tentar mostrar para o nosso aluno quando a gente vai organizar o ensino de ciências? É o entendimento da ciência como um todo. Porque a ciência tem que sair de fora da sala de aula. Ela não pode ficar só lá dentro. Eu não posso ensinar um conceito de célula para o meu aluno, para ele decorar as partes daquela célula, para aquele conhecimento ficar dentro da sala de aula. Aquele conhecimento precisa sair da sala. Ele precisa reconhecer o mundo fora com aquele conhecimento lá de dentro. E qual que é a chave, né? O que nós precisamos fazer como professor para que ele leve aquele conhecimento de dentro da sala de aula para fora? Nós fizemos umas lives do estágio junto com os alunos da biologia. E nesses encontros foi muito questionado, assim, pois é, professora, como que as pessoas não estão usando máscara? Como que pode? É um vírus, né? Aonde? Daí surgiu questões assim, aonde que a educação científica errou, né? Para essas pessoas não estarem usando máscara, não estarem se cuidando, né? Eles aprenderam na escola que o vírus altamente transmissível. Então, qual que é a chave, né? Então, a gente tem que pensar que todo esse processo de ensino também não é o conteúdo pelo conteúdo. Olha quantas coisas que estão por trás. Porque se eu não uso máscara, por exemplo, esse exemplo, né, que está tão presente no nosso cotidiano, eu também tenho valores que estão por trás disso. Tem representações que eu tenho. Eu sou jovem, eu não vou pegar esse negócio, eu tenho que pegar de uma vez para me livrar disso, entende? Então, a gente tem que buscar, né, explicações. Eu até, como tem bastante alunas da pedagogia aqui que trabalham com as crianças, eu estava no Alagados, aqui um exemplo prático, né? Eu estava aqui no Alagados, em Ponta Grossa, e tinha uma criancinha andando de bicicleta, e ela estava com, tipo, uma máscara daquelas de dormir, assim, só que ela estava assim na cabeça. E aí a gente perguntou para ela assim, é a máscara para o coronavírus? Você não está usando a máscara? Você não está usando direito a máscara. Essa é a máscara de olho, não tem coronavírus aqui no Alagados. Entende? Então, por que ela acha que não tem coronavírus? Tudo era uma criança pequena, mas porque foram transmitidas essas informações para ela.
né? Não, aqui você está protegida. Então, acaba sendo valores que também estão incutidos nisso, né? Então, a gente precisa trabalhar isso com os nossos alunos, o ensino de ciências, o conhecimento científico e o valor que está por trás disso, porque esses valores impactam praticamente em toda a sociedade, né? Então, a gente tem que pensar de que forma a gente tem que promover essa educação científica para a sociedade como um todo. Porque se a gente for pensar na criança, desde pequena, ela já tem noção do que é dia, o que é noite, né? Da própria natureza, a existência do sol e da chuva. Então, esse conhecimento científico está permeando a vida dela desde a mais tenra idade. Então, esse ensino de ciências, quando a gente vai pensar no ensinar ou aprender, a gente tem que pensar desde aquela criança bem pequenininha, né? Então, esses conhecimentos são conhecimentos que são práticos, são conhecimentos até que são necessários para a nossa sobrevivência, a gente entender sobre a natureza, a gente entender sobre os fenômenos, né? Então, esses aspectos, eles reforçam essa emergência de uma alfabetização científica para uma atuação crítica na realidade que a gente vive, né? Sendo esse crítico no sentido de uma atitude pensada, né? Que percebe as artimanhas de outras perspectivas que são dominantes de pensamento. Então, quando a gente pensa na escola, a gente tem algumas perspectivas que são dominantes dentro do processo de ensino e aprendizagem, e no ensino de ciências isso acaba se amplificando, porque a gente também tem perspectivas dominantes de uma visão de ciência que é neutra, que é acabada, que é isenta de interesses, que não possui valores, e essa ciência não existe. Né? Aquela ciência que está estática ali no livro didático. Essa não é. Então, a gente tem essas duas forças dentro do processo educativo que acabam exercendo um poder que chega a ser ideológico, e ele sendo ideológico, ele acaba entrando em nossas mentes até sem a gente sentir. Então, a gente acaba tendo falas e tendo atitudes que às vezes não refletem alguma coisa que é nossa, propriamente, mas que é ideológica. E tanto a educação quanto as ciências, elas são eminentemente ideológicas, eminentemente políticas, então a gente tem que prestar atenção nessas questões. Então, é importante que a gente saiba, que a gente tenha clareza, né, que o conhecimento científico, ele propicia um poder de manipulação ou de transformação da natureza, né, e também das estruturas sociais, que ela está ligada diretamente a interesses humanos, ela nunca foi desinteressada, né, desde o seu advento lá, porque eu até faço uma pergunta para os meus alunos, eu acho interessante. Quem que veio primeiro? A ciência ou a tecnologia? Eu não vou conseguir ver o chat aqui no meu celular, eu até queria perguntar. Se o pessoal responder, eu te aviso. Se vocês quiserem participar no chat, é o formato de quem vê primeiro a galinha ou ovo, só que é na biologia, é isso? Não, eu acho que é um pouquinho mais fácil. Enquanto o pessoal responde... O dilema é menor. O dilema é menor. Eu vou fazer 2 comentários enquanto eles respondem quem veio primeiro, a ciência ou a tecnologia. A Rosiliane colocou: vim de uma escola pública do campo e presenciei de perto o comentário da professora Patrícia. Muitos alunos abandonavam a escola por inúmeros motivos, mas o principal deles para poder trabalhar e ajudar suas famílias. Isso leva a um questionamento de como fazer com que os alunos não abandonem a escola e como auxiliar aqueles que querem retornar a estudar. E o Igor, que ele é nosso acadêmico, ele tem uma trajetória no projeto de extensão que está vinculado ao nosso evento. Ele foi acadêmico da filosofia, Igor, biologia. O Igor é uma pessoa fantástica. Ele comentou o seguinte: perfeito, as aulas de ciência e de biologia são o ponto de início e muitas vezes a única base de esclarecimento do aluno quanto à saúde. Muitas são as dúvidas que os alunos querem tirar com o professor sobre a saúde.
E a Maria colocou que foi a ciência, veio antes que a tecnologia. A Maria? Isso. Os dos demais ainda estão pensando. Catarina Pensando. colocou que foi a ciência também. A Vamos Maria aguardar. Catarina? Daniela, Rosiliane, não, Catarina Zaroshinsky. Daniela Porque de eu vi que a Maria tecnologia. Catarina, minha aluna, está aí, Aham, então eu falei, ela ia apanhar se ela responder. a Rosiliane de Agora eu já dei o ciência. spoiler. A Então, Larissa Rudnick disse a ciência, creio eu. Gabriele disse ciência. Temos um voto para tecnologia só. isso. tá. Então, assim, gente, vamos pensar no fogo. Vamos pensar lá quando o homem bateu duas pedrinhas lá, ó, e ele descobriu o fogo, né? Esse desenvolvimento, ele é científico ou ele é tecnológico? Né? Então, a tecnologia ela tem a ver muito com artefato. Então, quando aquele homem lá na pré-história lascou uma pedra, né? Você tem alguma aluna minha do quarto ano de trabalho e educação, ano passado, que eu dava o exemplo do homem fazendo um machadinho, que era um meio de trabalho dele. Ele pegou uma madeira, uma pedra, ele transformou a natureza, né, para poder, a natureza da madeira e da pedra, para poder desbravar aquela natureza. Então, esse artefato, ele é um artefato tecnológico. Então, a tecnologia, ela é mais antiga do que a ciência. Né? Então, se a gente for pensar numa invenção da roda, na invenção do fogo, ou mesmo a agricultura, né, que foi a primeira, né, o primeiro momento até de produção verdadeira do homem, momento de socialização. Então, para o desenvolvimento da agricultura, o homem teve que idealizar equipamentos que ajudassem ele nesse processo. Tudo isso já era tecnologia. Tá? A ciência, ela é um bebê perto da tecnologia, porque o advento da ciência já é da modernidade, já é século XV e XVI. Então, a ciência, como a gente tem hoje, com um método, né, como forma de conhecimento, com um método científico, ela tem aí cerca de 400 anos, se a gente for pensar, um pouco mais de 400 anos, se a gente for pensar a partir aí do século XV, que ela começou a emergir, né? Claro, havia ciência, por exemplo, na Idade Média, sim, mas ela não era o conhecimento considerado, né, verdade, porque a gente tinha lá naquela época um conhecimento que vinha do céu, né? Então a ciência como a gente tem hoje, com um método, ela é muito jovem, né? Perto da tecnologia, se a gente fosse colocar numa roda do tempo, ela é um bebê ainda perto da tecnologia. Só que a partir aí da segunda metade do século XX, a gente vê as duas coisas praticamente juntas, porque a ciência conseguiu se desenvolver por meio da tecnologia. Então, hoje, praticamente, as duas, tanto que existe um termo chamado tecnociência, que é amplamente discutido, né, esse termo, mas só para ilustrar para vocês, do tanto que as duas caminham juntas, estão intrinsecamente ligadas, né? Então, por isso que eu respondi lá se foi a Maria Catarina, porque ela foi minha aluna de filosofia, e eu contei para eles quando a gente falou de filosofia moderna, porque uma das características da filosofia moderna é o advento da ciência, é o nascimento da ciência, e que ela vem ali, então, a partir do século XVI, por aí, que a ciência começa. Eu acho interessante, eu vou puxar já a fala da Rosiliane, né, da questão de como que a gente já pode começar algumas reflexões sobre isso, né, de como, então, esses estudantes, como motivar esses estudantes a estudar, a vir para a escola, a se escolarizarem, a terminar. O que, no meu ponto de vista, eu penso que nós, professores, a gente tem que fazer com que a educação faça parte do projeto de vida desses alunos. Que os nossos conceitos mobilizem esses alunos a quererem o conhecimento, né? Adquirir o conhecimento.
Então, se a educação não fizer parte do projeto de vida desses alunos, ela perde o sentido. Trabalhar é melhor, eu vou ganhar dinheiro. E a gente vive num mundo capitalista, super consumista, então é mais importante ganhar dinheiro. Eu tenho certeza que tem muita gente que está estudando, que está abrindo mão do trabalho, né? Para estudar, mas também para ter uma condição de vida melhor. Porque quando a gente pensa naqueles números que eu trouxe para vocês, essa população, mais da metade da população que não tem o ensino médio, que condições de trabalho que esse pessoal tem? Então, dificilmente ele vai chegar num nível hierárquico dentro dessa sociedade capitalista que te garanta um conforto melhor. Então, se eu quero um conforto melhor para mim, para minha família, para minha vida, né, eu tenho que estudar, né? Então, a educação tem que fazer parte do projeto de vida dos nossos alunos. Então, por isso que ela tem que ser mais interessante, né? E aí, a ciência, ela tem essa importância, né? Então, de elevar o nível do conhecimento, além de elevar o nível do conhecimento, né, do pensamento, o nível intelectual desses estudantes, ele permite um conhecimento maior da realidade, né? Então, é indispensável que o jovem hoje não apenas conheçam e saibam interpretar o mundo, que é o que a ciência possibilita, né? Mas também que eles saibam atuar nesse mundo e transformar. Então, não adianta só eu ter um conhecimento para interpretar o mundo. Eu preciso ter o conhecimento para atuar no mundo e, principalmente, para transformar esse mundo. Então, em síntese, a ciência tem um papel de destaque na formação dos homens, né? Tornando aptos ou não para lidar com as questões presentes no nosso processo civilizatório contemporâneo. Então, o que a gente está vivendo hoje, né? A gente vê uma humanidade, uma sociedade extremamente individualista, pensando somente no seu bem-estar, não olhando para o outro no momento que a gente está precisando muito que se olhe para o outro. Porque se nós estamos todos em casa, tendo aula em casa, fazendo esse sacrifício, a gente não está fazendo sacrifício pela gente, a gente está fazendo pelos outros, né? E o que a gente vê, né? A gente vê o pessoal fazendo festa, fazendo churrasco, né? Se divertindo. Então, a gente tem que tentar transformar isso, né? Então, às vezes eu fico pensando, e até ontem lá naquela conversa, quando eu estava preparando aquela conversa com os professores da biologia, a gente precisou, acho que esse momento que a gente precisou sair da sala é para a gente olhar lá de fora e pensar mais sobre ela, né? Ainda mais quando a gente olha esses números, e principalmente alunos do ensino médio, é bem complicado, porque a gente tem, por exemplo, 5 turmas de primeiro ano de ensino médio e 2 turmas de terceiro ano de ensino médio, numa escola pública. E quando a gente fala de universidade, desses alunos que terminaram o ensino médio na escola pública, de cada 10, 3 entram na universidade. Então, se vocês forem pensar, né, quem terminou o ensino médio da escola pública no terceiro ano, quantos dos colegas estão na universidade, vocês vão ver que são bem poucos, que é uma minoria. Então, por que eu ensino ciências, não só ciência, né? Por que eu ensino ciências, português, matemática, geografia? Né? Por que eu ensino todas essas disciplinas? Né? Eu não ensino ciências para que o aluno decore conceitos de ciências. Né? Eu ensino ciências para que esse aluno use isso para a vida dele, para orientar ele na sua jornada do conhecimento. Então, a educação escolar é algo muito mais abrangente do que mera instrução. Né? Então, como ali, reforçando a fala da Rosiliane, então, por que saem da escola? Como motivar esse estudante a ficar na escola? O conhecimento que a gente dissemina na escola tem que servir para a vida desse aluno, tem que fazer parte do projeto de vida dele. Né?
Então, além da gente qualificar esse aluno para o trabalho, que é necessário para a sua sobrevivência, a gente também precisa qualificar esse aluno para um exercício consciente da cidadania, para que ele tenha pensamento crítico, né? Para que não possibilite manipulações ideológicas, né? A gente lembra lá das minhas alunas do Kant, aquela gaiola, não pensar sobre a tutela do outro, né? Porque quem está no poder quer o controle, inclusive, das nossas mentes, né? Quem está no poder da educação, ele quer manipular a vida de todas as pessoas, mas nós, professores, temos o poder também de transformar toda essa realidade. Então, a educação é fonte de libertação do sujeito. Sem educação não tem saúde, não tem segurança, não tem democracia, não tem futuro. Então, que escola, que sociedade, que notícia que a gente quer ver? Eu espero, daqui 20 anos, se eu estiver viva ainda, eu espero ver uma notícia que daqui 20 anos, todos, praticamente, que seja 90% da sociedade brasileira tem educação básica. E para eu olhar para esse futuro, a minha ação é hoje. O que eu vou fazer hoje para que isso mude lá na frente? Então, é essa a reflexão que eu penso que a gente tem que fazer aí dentro do processo educativo como um todo, não só pensando na caixinha do ensino de ciências e de biologia, mas sim na educação como um todo. Acho que era isso que eu tinha para conversar com vocês. Não sei se foi muito rápida, muito breve. Não, tá ótimo, nossa, tá excelente. Você veja o que você trouxe para nós, né? Essa reflexão que você trouxe para nós, o que você levou os nossos participantes aqui para que cada um pudesse pensar um pouco quando você lançou a pergunta, né? Então, mais do que expor, você problematizou, né? A temática e uma visão que leva a enxergar o ensino de ciências e biologia além da própria ciência e além da própria biologia. E eu vejo assim, quando você coloca, né, com muita clareza, aquilo que a escola ensina porque precisa ensinar algo que se articule a vida do aluno, a vida da criança, a vida do jovem. E eu vejo também muito, nós como professores universitários, no momento que nós estamos vivendo agora, as aulas remotas que vão começar a semana que vem, nós temos agora uma outra construção, um outro ser professor, a partir de toda essa pandemia, de todo esse momento que a humanidade toda atravessa. Então, essa questão é um compromisso, é um zelo que a gente tem de uma ética do cuidado de uns pelos outros. E eu vejo muito isso, né? Eu vejo isso como algo muito bonito que a gente aprende com ciências e com biologia, essa ética do cuidado que a gente tem que ter uns pelos outros, com a natureza, e agora um ser humano cuidando do outro ser humano. Eu até comentava com as colegas da didática que nós, professores universitários, temos muito que aprender também com os professores que trabalham na primeira infância, os professores da educação infantil, que cuidam tanto das crianças, e têm os cuidados básicos com saúde, higiene, tudo com as crianças. E nós agora vamos ter esse tipo de desafio também, né, Patrícia? Isso é verdade. E não são poucos, né? Então, claro, aqui a gente foi bem breve, né? A minha intenção, na verdade, quando eu vou fazer essa falas, assim, é cutucar, sabe? Cutucar para levar a pensar, né? Uma coisa que eu aprendi com a disciplina de filosofia, né? Ministrando a disciplina de filosofia, foi a questão da reflexão, da atitude da reflexão filosófica, né? Então, a gente precisa problematizar a realidade, a gente precisa fazer perguntas, né? O mundo se move pelas perguntas que a gente faz, né? Ninguém tem resposta pronta. A ciência, ela está tendo que, hoje eu vejo que ela está tendo que se explicar
Muito, até porque ela sempre se colocou como dona da verdade. Então, não se Uhum. questionava a verdade da ciência. A ciência escolar nem se fala, né? Então, tudo que está escrito no livro, né, reproduzido o que está escrito no livro, aquilo é a verdade, né? Então, o que a gente tem na ciência como verdade é verdade hoje, nesse instante aqui, 19h51. Ainda pode vir ali as... Patrícia, Congelou. congelou, mas já descongela. E Vivi, você já leu aqui o comentário do Igor, né? não, eu tô com Então, eu o vou da aproveitar para ler. Rosiliane ali, se você quiser ler o da Rosiliane. Isso, eu vou ler então o comentário da Rosiliane Taques e do Igor, tá? A Rosiliane disse para nós assim: dentro do ensino na escola, o professor, como mediador do processo de ensino-aprendizagem, tem que levar em conta as experiências e os questionamentos que os alunos possuem, para que o ensino não fique engessado num currículo fechado, dando assim a possibilidade que os alunos abram um novo olhar e a busca por novos conhecimentos. E a Rosiliane continua. Como Então, vivemos com a Está ciência bem, dia a dia... complicado o contexto da ciência, principalmente, então a gente tem que se posicionar. Opa. Oi, Patrícia. Você deu uma travadinha. Consigo olhar. Viu, Patrícia? É que eu estou com 4G. Então, Patrícia, estava congelou para nós a tua imagem, daí ficou Se congelada. quiser fechar o vídeo, então. Paty, quem sabe fique melhor. Ele não congela tanto. Aí fica só o teu áudio e nós ficamos te ouvindo. Vou fechar e vou tentar resgatar, meu. Não, mas agora nós te ouvimos. Pode continuar. Pode continuar, Tenta Patrícia. a internet. Bom, e aí a Rose continua. Pode falar. Né? Como vivemos com a ciência dia a dia, de uma certa forma, o ensino deve ter uma metodologia com mediação do professor para que essa aprendizagem seja inovadora e transformadora. Né? Tentando restaurar a minha internet. Fique tranquila, Paty. E nesse comentário da Rosiliane, Maísa, não sei se foi o que você pensou, mas eu estabeleci um link com o que a Patrícia colocou, que essa educação muito tradicional, ela tem um olhar só para o conteúdo importa, só ter a resposta certa importa, e quando nós colocamos que é necessária uma alfabetização científica, que é o centro da nossa conversa hoje, mas que poderia ser uma alfabetização cartográfica, histórica, matemática, qualquer que seja, nós também temos que olhar que não é só o conhecimento. Quando nós pensamos na tríade didática, também importa a metodologia, né, a forma com que esse conhecimento vai ser trabalhado, mas especialmente tem que se pensar qual é o objetivo. Qual que é o objetivo, por exemplo, trazendo o contexto do que a Patrícia fez, qual que é o objetivo do aluno aprender célula? Não é para ele saber que existem 3 bilhões de células na pele, por exemplo. Não, é para ele entender que essas células elas têm um tempo de vida, e aí a Patrícia pode dar 45 anos de aula, e que esse tempo de vida ele vai ser maximizado ou minimizado pela exposição ao sol, ou pelos demais fatores, e quando né, a Rosiliane faz esse comentário, anteriormente já tinha até anotado aqui, a Patrícia colocou mais de uma vez a questão de valores, de representação, e esses valores, eles precisam estar próximos dos nossos conhecimentos, dos conhecimentos que nós trabalhamos, para que não seja só um passar, repassar informações, literalmente, que é uma expressão que eu escuto muitos alunos falando, que eles vão passar o conhecimento. Muitas vezes é só passar, se entrega ali o bastãozinho do conhecimento e pronto. Exatamente. Diga lá, Maísa. Patrícia, tem dois alunos participando aqui, o Igor e o Paulo. Eu gostaria de ler para você, Patrícia, o comentário do Igor, porque daí vem uma pergunta do... né? Porque o Igor faz um comentário. O Igor, agora que eu fui no chat,
Igor, maravilhoso. O Igor foi meu aluno O de Igor é graduação sensacional. também, Ele é é. filósofo agora, além de biólogo, é filósofo. Isso Isso aí. mesmo. Então, eu vou ler para Ele é vocês. Ele diz assim, sensacional. Saudade. outro desafio nosso, segundo o Igor, é despertar nos alunos o gosto pelo conhecimento, estudar porque gosta do saber, não apenas como aprender por dever. Essa foi a colocação do Igor. E daí, o Paulo Vitor faz uma pergunta para você, Patrícia. Posso colocar? Está lendo Olha, eu lá? estou vendo a pergunta dele até aqui no chat. Professora, como estimular os estudantes em meio à pandemia? Aham. A buscar mais conhecimentos, mais leituras, fontes confiáveis. Olha, tá tão difícil, né, de a gente pensar, porque, como eu falei, né, a gente está fora da sala de aula e é o momento, né, eu estou pensando esse momento como um momento de grande aprendizado, né, de a gente olhar e ver o que a gente pode fazer para mudar as coisas. É muito difícil essa questão de estimular, é a mesma coisa, é como se fosse um motivacional, né, que aqueles coach motivacional, assim, só para fazer uma graça aqui no meio, né? Que diz que coaching, ele não existe, ele não te motiva a nada, porque quem se motiva é você, né? A pessoa pode falar milhões de coisas, né? Mas quem tem que se motivar, a gente vê 1000 pessoas fazendo ginástica, por exemplo, eu não saio do lugar, né? E porque a motivação vem de mim, a motivação vem de mim, né? Então, assim, eu acho que a busca pelo conhecimento, eu acho que é uma questão também que é de contexto, do cenário que a gente vive, a gente não é estimulado a conhecer, porque não é interessante que as pessoas conheçam, né? Então, ele me fez uma pergunta que eu, na verdade, não sei responder como estimular esse aluno, porque eu acho que agora é o momento da gente ler, da gente se aprofundar, mas que é um exercício muito pessoal de cada um, ainda mais que está cada um aqui no seu espacinho, né? Dentro da sua casa. Então, claro, a gente, nas aulas, por exemplo, a gente passa leituras, a gente traz o cenário atual, justamente para dar essa interpretação, tipo, tentar captar a totalidade das coisas, entende? E é justamente isso que a gente tem que tentar fazer lá com o nosso aluno na escola, né? Porque a gente tem que tentar ser aqui na universidade o que a gente quer que o nosso professor seja lá na escola, né? Não, se eu reproduzo conteúdo aqui, o meu professor vai reproduzir conteúdo lá, entende? Porque esse é o exemplo que ele tem. Então, a gente precisa estudar, Paulo. É isso que a gente precisa. Quanto mais leitura a gente tem, mais a gente consegue interpretar a realidade de uma forma crítica e olhar, né, com uma perspectiva transformadora para ela. É isso. Beleza, que eu tenho para essa pergunta. É difícil, viu? Essa é difícil. E como você colocou, pensando nessa questão de motivação, normalmente nós temos áreas de interesse. Então, eu me interesso por fazer exercício, mas o interesse não necessariamente te conduz à ação, que é o motivo por que você vai fazer o exercício. E do mesmo modo, muitas vezes, enquanto professor, nós tentamos despertar o interesse do aluno, mas que esse interesse se transforme em curiosidade e que leve à ação de motivo. E outras vezes essa motivação, porque não é somente, ela vai vir pela via de regra de um condicionamento, né? O aluno não faz porque ele quer, ele faz porque tem que fazer, né? Senão a professora fica triste, porque vale nota, pelas outras razões que existem da motivação, né? Então, né, talvez pro Paulo não ficar muito triste, assim, né? Talvez falar que, né, não demos resposta, mas assim, professora Viviane, como é que eu estou estimulando os meus estudantes? Tento ser o mais aberta possível, que eles falem, que eles contem, às vezes, como estão se sentindo, porque, de certo modo, isso tem sido uma necessidade, essa proximidade, que eu acho que o nosso emocional, de certo modo, ele está abalado, de algum modo, tem dias que está mais, tem dias que está menos, então eu acho que esse é o maior momento de se fazer próximo,
e que o aluno veja que não é só ele que está enfrentando tudo isso, mas todo mundo. E esse se fazer próximo, ele vai vir na medida em que nós também nos colocamos, né? Puxa, eu não sei lidar muito bem, né, com o Meet, mas me ajudem, vocês que conseguem, né? É esse aprender juntos. Eu acho que isso o aluno sente, nossa, o professor também tem dificuldades, vou ajudar, né? Que é o que acontecia na sala de aula, né? Esse se fazer próximo, se estimular, pode ser pelas nossas buscas, escavações, encontrar um software diferente, chamar o aluno para mexer no celular, fazer, olha, vamos aqui, eu instalei no Meet uma extensão e virou uma tela, todo mundo vai brincar aqui, por exemplo. Né? Então, reinventar, que é uma constante escavação, e até eu estava participando de um fórum, né, do evento do LAMP, e eu acho que mais do que nunca as redes sociais são boas porque nós podemos usar o lado bom delas, que é entrar em grupos que as pessoas compartilhem ideias, que elas ajudem você a pensar, porque sozinho é como se você fosse uma ilha, sozinho tudo é mais difícil. Quando você vai juntando pequenas ilhas, você consegue trabalhar mais fácil. Então, eu penso, Paulo, talvez estimular primeiro a gente tem que estar motivado para fazer. Né? Não vê que é difícil, que é o comentário da Fábio ali embaixo. Né? A tecnologia ela pode ser o bonzinho ou pode ser o malvadão. Depende do olhar que nós vamos dar para isso. E para o nosso aluno também. Né? Eu acho que é uma boa ideia, um caminho. Eu queria complementar, Patrícia, o raciocínio da Viviane, no seguinte sentido, né? Ainda sobre a pergunta do Paulo, como estimular os estudantes, lembrando que a resposta ela não é única e ela depende de vários fatores, de várias condições, de vários aspectos, né? Vamos citar o mais simples dele, o mais simples desses aspectos. Os alunos agora, com a realidade, cada um em sua casa, é muito distinto, porque quando todos iam para a escola, todos estavam na mesma sala de aula, todos estavam no mesmo espaço físico. No mesmo tempo. Exatamente, e ao mesmo tempo. E agora, cada aluno, eu acho que nunca houve tanto a necessidade de uma didática diferenciada quanto agora em tempos de pandemia. Porque nós vamos ter um contexto muito peculiar para cada aluno. Quanto mais alunos nós tivermos, mais contextos teremos. Aí vem aquela questão. Famílias que têm um ambiente, uma estrutura e condições dentro da sua forma de viver, que levam seus filhos a serem curiosos, a ter hábito de leitura, né? São pais e famílias que colocam isso como uma premissa na formação das crianças, mas muitas crianças não têm esse contexto. Então, por mais que o professor, Paulo, né, Patrícia, o professor ele tem uma diretriz para todos os alunos, mas como isso vai chegar, vai depender muito das condições, do modo de vida, né, e da história que cada aluno tem, e é diferente. Exatamente. E eu penso, aí que eu tenho cada vez mais pensado, né, que a educação tem que fazer parte do projeto de vida desse aluno, né? E aí o nosso papel, né, o nosso papel não é só o conteúdo, eu acho que também penso, não só acho, como penso, assim, firmemente, que nós temos um papel muito importante na vida dos alunos, entende? Porque a gente sempre tem aquele professor que faz a diferença, e às vezes essa diferença não é porque ele sabe mais o conteúdo, é a forma que ele olhou para você. Então, isso eu acho muito importante, é a forma como a gente olha, o que a gente quer para aqueles alunos, né? Então, vocês podem ver que, com certeza, aquele professor que marcou a gente, tudo bem, nossa, ele sabia muito conhecimento, mas ele me olhava de uma forma diferente, porque é impressionante, às vezes, a gente lá na frente, pensando na sala de aula, a gente não enxerga o que está por trás daquele aluno, e às vezes a gente não entende, né, o porquê que não está acontecendo, mas quando a gente vai ver o que está acontecendo, às vezes teve uma realidade muito difícil, né? Muito complexa, que já aconteceu assim do meu mundo desabado, eu saber a realidade que estava acontecendo, entende? Então, é muito
Acho que congelou um pouquinho de novo. É. Bem, pessoal, vocês têm também, vamos aguardar, a professora Patrícia deve estar nos ouvindo, mas nós que estamos com a imagem congelada dela, né? Você... Esse estímulo, porque tem todo por trás, né? O que está por trás desse aluno, né? Então, Muito bem, Patrícia. O comentário seguinte é o comentário da Fábio. A Fábio, ela é professora da área de ciências também, e ela é minha colega na Unicecal, né? Então ela também é da área. E ela colocou, Paty, um comentário, colocou o seguinte: acho necessário despertar a alfabetização científica e tecnológica, tanto o professor quanto o aluno, fazer com que ele faça reflexões acerca das implicações acerca da ciência e tecnologia, ver que a tecnologia está aí, mas pode ser fada ou ogro, fazer com que os alunos não deslumbrem pela tecnologia, mas se posicionem. Então, pelo exemplo, não vou pegar a tecnologia século XX e XXI, mas pelo exemplo da tecnologia fogo, ela pode ser tanto a fada quanto o ogro, a tecnologia fogo, né? E assim como qualquer outra. A mesma coisa, pode falar, o famoso machadinho, né? O famoso machadinho foi criado... Tem uma história do incrível machadinho, se você quiser contar, que a Maiara falou, o inesquecível machadinho. Mas assim, o machadinho, na verdade, é a questão da origem do trabalho, né? Tem muita relação com o trabalho, né? De como o homem usou, né, a sua mente, né, as suas ideias, a sua ideia, né, para transformar a natureza. Então, ele sentiu a necessidade de ter um instrumento cortante para, de repente, tirar a pele de um animal, né, e criou um machadinho. Daí eu falo assim, criou um machadinho para esse objetivo, né? Só que a partir disso, essa criação dele foi para o mundo, né? Porque um outro sujeito pode ter pego esse mesmo machadinho que tinha um uso voltado, né, para ajudar a esquentar, porque tirava a pele dos animais, de repente pode servir para matar outra pessoa, né? Assim como você falou do fogo. Mas é incrível que essas discussões, né, sobre a tecnologia também era boazinha, ela ficou muitos anos vista como boazinha. A tecnologia, ela a sociedade só caiu na real, que a tecnologia não era tão boa assim, com a bomba de Hiroshima. Né? Exato. Aí que começaram a se pensar. Então, com agrotóxicos que estavam matando pessoas. Aí que foi começado a pensar, opa, a tecnologia não é tão boazinha assim. Né? Somente a partir disso que começaram a se pensar. Né? Então, e isso foi metade do século XX já. Então, ainda a gente tem um pensamento hegemônico de tecnologia boazinha. Olha que lindo o nosso celular, né? O meu celular, meu 4G me salvando aqui. Olha gente, que lindo. Não acredito que o meu computador reiniciou, fez atualização, assim. Agora, a partir das 7 da noite, né? Eu tinha o dia inteiro nele. Então, a tecnologia é ruim também. A tecnologia na hora que a gente precisa. É a mesma situação de colocar slide. Tudo funciona quando você ia colocar o slide no projetor. Você chegava na aula e, minha nossa, por que não está funcionando? Mas faz parte. Isso mostra que estamos todos aí para as coisas do mundo, né? Exatamente. Luciana, você quer fazer um comentário, Lu? Não sei se vocês estão me ouvindo. Agora tá. Agora sim, pelo celular. Também tive problemas com tecnologia. É só o que eu fiquei aqui pensando, e devido à minha vivência familiar, do trabalho na escola, quando nós falamos da questão do estímulo do aluno, a gente tem que ter muito claro o conhecimento desse aluno, né? E um problema que a gente teve devido à pandemia foi que nós tivemos um mês só para conhecer a turma. E aquele professor, por exemplo, que trabalha do 6º ano em diante, talvez ele, com certeza, né, não chegou nem a memorizar o nome dos seus alunos.
Então, a dificuldade que os professores estão tendo, que nós também vamos ter, e estimular esses alunos, né? Então, a importância de, mesmo com a tecnologia, nós tentarmos nos aproximar e ter muito cuidado, principalmente quem trabalha ali com as crianças, na proposição de atividades, né? Independentemente da matéria. Pensar que se aquela atividade vai realmente estimular o meu aluno ou não, né? Então, é um cuidado que todos nós temos que ter, tanto na disciplina de ciências como nas demais, né? Isso, porque aí liga até com Isso o mesmo, comentário da Rosiliane, né? Uma educação que seja realmente transformadora e não só reprodutora. E aí conseguimos ligar lá com o que a Adriana colocou, né? Qual é o intuito de fazer uma arte? Se ele só vai pintar algo pronto, se ele tem que decorar uma data, né? Qual é o intuito dele aprender ciências, a célula, higiene, enfim, se não seja para ele apreender também valores para além de um conhecimento, de um conteúdo conceitual ou mais factual, né? Então, essa atividade, esse conteúdo, ele tem que ter uma intencionalidade que não seja apenas momentânea, de uma aprendizagem pontual e mecânica, enfim, nas diferentes significações, mas ele tem que auxiliar o aluno a se tornar um cidadão, a conseguir pensar por si mesmo, né? Para sair de um pensamento que seja sempre pelos demais, né? Pelo que os outros fizeram, pela leitura dos outros, pela interpretação dos outros, mas que ele possa ter o seu raciocínio próprio, né? O seu posicionamento próprio. Isso, exatamente. Sim. Como Eu estava olhando. Pode falar. falar, prof. Não, pode falar antes. E nesse sentido, né, do quanto que está sendo desafiador, e a gente está, de certa forma, reformulando o nosso fazer escola, né, o nosso fazer da educação nesses tempos. Pode continuar, professora Patrícia. Pati? Eu estava lendo o comentário da Fabiane, que muitos professores desconhecem o que vem a ser alfabetização científica e tecnológica. Acreditam que usando um recurso tecnológico com o aluno está contribuindo para que o aluno faça reflexões, né? O recurso é um meio, posso despertar a alfabetização científica e tecnológica com giz e quadro, com certeza, Fabiane. Então, assim, em que pese as críticas, eu gosto muito da abordagem que a BNCC da Ciência da Natureza deu para o ensino de ciências, porque ela fala já lá na introdução, né, que o objetivo é a alfabetização científica dos alunos, né? Então, claro, a gente tem que pesar, né, o contexto, existem várias críticas, mas a abordagem que ela está dando, por mais que pareça que seja esvaziada de conteúdo, ela apresenta o que o aluno precisa, né, para ter uma leitura mais objetiva do mundo, né? Eu vejo ampliando a sua condição, né, a condição que cada um de nós tem como agente transformador da realidade. Então, para vocês terem uma ideia da importância, porque é normal, porque, por exemplo, assim, esse negócio de científico e tecnológico. Eu fiz o meu doutorado em educação científica e tecnológica, lá na UFSC. E acontece que as pessoas acham que eu tenho domínio dos recursos tecnológicos em sala de aula. Sendo que em nenhum momento eu estudei isso na minha vida. Nós estamos em de todos os recursos tecnológicos, né? Então, se a gente fala, e daí a gente, é um assunto que a gente se estenderia aí a semana inteira falando, né? Quando a gente pensa numa promoção de alfabetização científica e tecnológica, né, é a gente refletir, discutir, posicionar-se criticamente, né? E eu olho a alfabetização científica, a gente tem que mudar até o paradigma de aula, né? Quando a gente fala em alfabetização científica, em disseminação de conhecimento científico, a gente tem que falar sobre a aula, né?
fazer uma aula, que é muito diferente do que dar uma aula, né? Então, o aluno não tem que vir, como é que eu posso dizer, assistir uma aula. Eu tenho que fazer com que o meu aluno venha participar de uma aula, né? Daí fazer entra a aula professoras de conosco, né? Entende? Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso, né? Então, essa minha aula que eu estou fazendo é para o aluno assistir ou para o aluno participar, que é bem diferente uma coisa da outra, né? Então, a alfabetização científica não é qualquer tipo de ensino, né? Ele é um ensino que é problematizador, né? Então, que tem mais perguntas do que respostas. Ele é, de certa forma, dialógico. Eu tenho que motivar esse meu aluno a participar da aula, né? E ele tem que ser amplamente conectado com a realidade, né? Excelente. Nossa, então, Patrícia, isso tudo implica o quê, né? Determinação, empenho, conhecimento, né? Eu acho também, né, Patrícia, agora com a nova semana que se inicia para todos nós, né, que estamos aqui nesse bate-papo hoje, os nossos alunos também sairão muito, eu acredito nisso, muito fortalecidos com essa experiência que nós vamos construir de aula, de ensinar e de aprender, porque se antes eles observavam uma forma de ser aula na universidade, agora todos nós juntos vamos construir uma nova forma de termos aula na universidade, né, Patrícia? Patrícia, o nosso tempo está acabando, já acabou, na verdade, nosso papo está muito bom, mas já são quase 8h20 da noite, né, Viviane? Pois é. Eu estou colocando aqui o link da certificação. Só para finalizar. Pode falar, Paty. Acho que só vamos aguardar um pouquinho. para finalizar, isso, eu só quero falar assim, eu acho que esses nossos professores que estão em formação nesse momento, é um momento super especial de formação. Com certeza. Que professor na face da Terra passou, né, por uma pandemia, né, no seu momento de formação, né? Então vão ser professores diferentes aí no futuro, com toda certeza. Com certeza. Patrícia, nós queremos muitíssimo agradecer. Tenho certeza, né? Não só pelos comentários de todos os alunos e alunas aqui maravilhosos, para nós, professoras de didática do Departamento de Pedagogia da UEPG, para nós, a oportunidade desse evento que foi organizado é justamente isso, né? Aproximar e levar as diferentes linguagens que se constroem nas licenciaturas e tendo a didática nessa busca. Então, para nós foi muito bom. Você, além de ser uma doce pessoa, você é uma querida, você é uma fofa, um amor. Maravilhosa. Né? Maravilhosa, né? Muito bom ouvi-la e saber que a gente pode contar sempre com você por aqui também. Obrigada. E você conosco, com certeza. Lu, quer fazer o informe final? Fiquei super feliz da Viviane me convidou. Não, você vai estar sempre conosco. Estou muito feliz de rever, mesmo que à distância, os meus alunos da pedagogia, eles foram meus grandes motivadores para eu fazer pedagogia também, sempre falei para eles. Obrigada mesmo, viu? Um abração para vocês. Viviane, quer falar? Vou passar para a Lu, acho. Eu só tenho a agradecer, né, pela noite de hoje. Acredito excelente as nossas discussões. E cada noite eu saio, né, com muitos grilinhos, muitos questionamentos. Então tem sido muito no sentido provocativo de nos fazer pensar sobre diferentes temas. E hoje, especialmente, aí voltado para a questão da ciência, da tecnologia. Então foi muito bom estar com todos vocês. E já aproveito também para convidá-los, né? Na quarta-feira que vem, às 19 horas, nós também vamos dar sequência ao evento, discutindo a questão do ensino em tempos de pandemia. Isso, com a professora Simone Cartacho. Isso. Na semana que vem tem mais.
né? Gratidão, Patrícia, obrigado por aceitar o convite. Obrigada mesmo nessa tua agenda lotada aí, eu sei que foi difícil. Nossa, gratidão mesmo. E aí já deixo o link mais uma vez, pessoal, preencham antes de sair, não esqueçam. E compartilhem com quem vocês quiserem que assista a live da Pati. Semana que vem tem mais Didática e Didáticas, vamos conversar. Só Um abraço, Tomara pessoal. que a galera tenha gostado da conversa. Oi, posso falar? Pode falar, Paulo Vitor. Só tenho a agradecer, então, pela palestra, pelas contribuições das professoras, pelos comentários, elogios. Que bom, Paulo. Obrigada pela tua participação. Paulo. Só um recadinho Paulo, que sempre eu lembrei que é importante, é que pode ser que algum aluno na próxima semana esteja em aula durante o nosso próximo encontro, mas ele sempre fica gravado, então fiquem tranquilos que ninguém vai perder, que daí a gente disponibiliza no YouTube posteriormente. Com certeza. Isso aí. Que bom. Obrigada, então, pessoal. Boa noite a todos. Olá, o Paulo voltou. Pode terminar, Paulo. Desculpe, aqui tinha caído. Tranquilo. Então, problema. O difícil é não tentar, né, a gente fazer as coisas, mas se a gente fazer um grupo, os alunos conversando e trocando uma ideia, eles vão conseguir, né, fazer. Isso que é importante, a gente tem que ir tentando, né, tem que ir ajustando, né, o que dá certo, o que não dá certo. Isso a gente vai indo além, né, das coisas. Exatamente. Muito obrigado pelas instruções de todos aí. Muito agradecido. E muitas vezes, Paulo, é ficar alerta, porque por vezes o aluno fala, olha, eu brinquei com, né? Ele fala, brinquei com esse aplicativo, eu vi esse site, você fica, qual site? Me conte, né? Realmente ficar alerta e compartilhando, exatamente isso, Paulo. Obrigada pela participação. Por nada, obrigado pelo convite, por tudo. Obrigada, boa noite Paulo. a todos. Boa noite. Boa Boa noite a todos. Boa noite. Até mais, galera. Até semana que vem. Tchau, Patrícia. Tchau, pessoal. Tchau, Pati. Deus que ajude. Tchau, Fiquem com Deus. amém.